Manda chamar os índios, manda chamar os negros, manda chamar os brancos, manda chamar meu povo para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chamar... O Diversifica ele iniciou em 2016, mas na verdade ele não começou em 2016, né? Eu acho que quando eu ingressei na UFRB em 2008, final de 2008, e a UFRB, ela é uma universidade que ela afeta uma pessoa, afeta um professor que entra na UFRB. A UFRB no Recôncavo da Bahia, que é um território, né, extremamente rico e pobre, ao mesmo tempo. Um processo histórico aí de exclusão desse território, de exclusão da população negra que vive naquele território. Passar a lecionar nessa universidade, onde a maior parte dos nossos estudantes eram estudantes de classe popular e negros, isso causou muitas inquietações e mudanças de rumo mesmo na minha trajetória como professora, como pesquisadora. Passei a me interessar pela educação, pela área da educação e a estudar como é que aqueles estudantes da UFRB conseguiam sucesso na vida estudantil, na vida universitária. O grande desafio era esse: aprontar esse estudante, tornar mudar a vida de estudantes. Então, um dos momentos assim mais marcantes que a gente vive na UFRB ainda hoje são os momentos das formaturas, né, onde a gente vê aquelas pessoas de primeira geração formando seus pais das comunidades rurais. Então, assim, é um momento muito bonito, né, de formatura. O Brasil é o país com a maior diversidade do Ocidente. Nós temos, ainda hoje, depois de séculos e séculos de extermínio, o último censo verificou 300 e poucos povos indígenas e mais de 200 línguas faladas. Essa diversidade é impressionante. Para além disso, nós temos uma diversidade do povo negro que chegou para aqui para ser escravizado e foram povos de diversas partes da África. Tudo isso foi criando o caldo cultural da diversidade brasileira, somado, evidentemente, com os povos colonizadores, principalmente o português e o europeu. Então, nós temos uma diversidade impressionante, uma diversidade linda, e o lamentável é que essa diversidade cultural, ela se traduz em injustiça social. Então, o grande desafio da sociedade brasileira é preservar essa diversidade, traduzir essa diversidade para que todos entendam o quanto que essa riqueza é importante e ultrapassar as injustiças. E não há dúvida de que a educação tem um papel crucial nisso. Nós precisamos, então, ter uma educação para a diversidade, para que aqueles que estão no topo da pirâmide social consigam entender a diversidade, consigam perceber que nós somos um lugar diferente. E, ao mesmo tempo, nós precisamos ter modalidades educacionais para a gente educar de forma mais eficiente, com mais qualidade, essa população diversa. Então, eu preciso ter uma educação do campo, eu preciso ter uma educação quilombola, eu preciso ter uma educação para as populações ribeirinhas, porque assim, não dá para que eu tenha uma educação única no Brasil como esse. Daí vem as modalidades. Então, a educação para a diversidade envolve essas duas dimensões. Uma dimensão relacionada a que todos entendam a importância da diversidade e uma educação por modalidades, que é educação para essas populações específicas. E veja que eu falei até agora dessa diversidade
cultural que resulta da construção histórica do Brasil. Mas nós temos também uma diversidade intrínseca do ser humano e que ocorre em qualquer cultura, e também está na nossa. E aí nós temos a diversidade de gênero, a diversidade na orientação sexual, nós temos a diversidade advinda das pessoas com deficiência, que todos precisam aprender a conviver. Daí a gente precisa de uma escola acolhedora dessa diversidade. Não é de forma nenhuma querer fazer com que a pessoa se transforme ou se transfigure na outra cultura ou na outra forma de ser, porque são coisas da singularidade humana, mas que essas pessoas se respeitem. E a escola precisa ser acolhedora da diversidade. Hoje a escola não é acolhedora da diversidade. Hoje a escola exclui a diversidade. A escola tenta formatar a todos numa única forma, e quem sai da média é excluído. Por isso, esse sentido acolhedor da escola. Então, a única coisa que a gente quer é que a escola respeite a diversidade, e ao ensinar o respeito à diversidade na convivência, também na convivência, mas também no currículo, a gente forneça para a sociedade pessoas mais tolerantes, fortemente tolerantes, né? E pessoas que percebam que esse desafio de vivenciar a diversidade é um desafio contemporâneo. A mundialização leva a isso. Então, não é possível que a gente pense que nossos filhos viverão para sempre numa única cultura, num único ambiente. Ele vai ser exposto à diversidade de várias formas, e a escola tem que ter esse sentido. É um momento muito importante para a gente, porque a gente divulga a nossa escola, a gente divulga nosso trabalho. É um trabalho um tanto suado, então esse é o momento que a gente divulga e busca parcerias para que a gente possa dar continuidade a esse nosso projeto. De uma escola popular, agroecológica, uma escola pública, né? E na busca de uma escola de qualidade. A ideia de reunir, né, todos os eixos que a diversidade se ocupa, né? A educação para as relações étnico-raciais, a educação escolar indígena, a educação quilombola, a educação inclusiva, educação do campo, educação ambiental, discutir gêneros e sexualidades na escola. Então, a gente não tinha um observatório no âmbito nacional, educação de jovens e adultos, que se ocupasse de todas essas temáticas. Logo que nós entramos no Diversifica, a primeira preocupação que tivemos foi mapear os grupos de pesquisa no Brasil que estudam diversidade e a inclusão, e focado no estudo da diversidade e inclusão na educação. Tanto na legislação, a LDB de 1996 é a primeira vez que o termo de diversidade entra num documento oficial da educação brasileira. Então, o ambiente escolar, até então, não considerava que pensar na diversidade era um papel para a escola, é um papel da escola, que aquela temática devia ser uma temática transversal na formação dos estudantes da educação básica, do ensino superior, todos os níveis da educação. O observatório é isso. Eu acho que o observatório ele tem sido, para nós que trabalhamos lá no observatório, eu, Everson, principalmente, assim, mais lidando com as pesquisas que estamos produzindo, ele é uma mudança na vida da gente. Ele nos transformou enquanto professores, enquanto pesquisadores. Everson é um professor que trabalha na linha da psicologia, dos testes psicológicos, então o saber dele relacionado com a estatística foi o principal elemento que o trouxe para o observatório, mas hoje ele é um outro professor também, né, em relação a essas questões. Então,
estar nesse grupo de pesquisa, além de ser uma das funções como professora da universidade, é muito mais do que isso. Acho que é uma função, um papel de responsabilidade social muito maior que a universidade tem, e as questões que a gente vem levantando no observatório de exclusão dos estudantes nas escolas. E quem são esses estudantes excluídos? Basicamente a população preta e parda, né? Quem não acessa né, a escolarização básica no ensino fundamental, mas o funil já começa. No final do segundo o Fundamental 1 e o Fundamental 2. No Fundamental 2 você já tem uma perda de estudantes, e essa perda de estudantes é muito maior para a população negra. O acesso ao ensino médio, ele também é maior para a população branca, e a conclusão do ensino médio é muito maior para a população branca. Então, vai se reproduzindo essa exclusão da população negra no processo de escolarização e empurrando essa população para um determinado lugar da sociedade, e que o observatório está aí para isso, para a gente estar mostrando esses indicadores que apresentam as injustiças sociais que são geradas no nosso país, já que ele tem esse olhar nacional para a educação, e é nessa linha aí que a gente vem trabalhando. Criamos um evento, Diversifiquem Diálogos, em que nós, trouxemos várias figuras, né, da área da educação, e inauguramos esse processo com a presença do José Jorge de Carvalho, lá no CCS, né, no Centro de Ciências da Saúde, em Santo Antônio de Jesus, onde fica a sede lá do Diversifica. E ele veio nos falar sobre o projeto Encontro de Saberes, né, que é um projeto em que mestres populares eles assumem, né, disciplinas na universidade. Então, nosso primeiro evento, a gente tem esse produto, que é a presença de mestres populares dando aula em cursos de graduação da UFRB. São essas questões que nos incomodam e que nos motivam à realização das pesquisas. Nós implantamos, no final de 2018, um curso de especialização em diversidade e inclusão na educação, que é um curso para professores da rede básica de ensino do estado da Bahia. Ele acontece na modalidade EAD, né? Então, uma demanda muito grande por cursos desta natureza, e ele funciona em 5 polos. Pensar no sucesso do estudante a partir da perspectiva da promoção da diversidade e da inclusão. A nossa intenção é que eles sejam multiplicadores também. Então, é uma das propostas do observatório que a gente tem o maior apreço e pretende dar continuidade, até pela demanda de inscritos que teve. Recebo mensagens frequentes de pessoas perguntando quando vai ter a próxima turma, um interesse em acessar. Então, acho que essa é uma das nossas grandes atividades e de impacto, né, que tem gerado e impactado diretamente na educação básica do estado da Bahia. Como professora, a escolha pelo curso, por fazer o curso de especialização em educação e diversidade, foi muito dentro da realidade que eu vivo. Eu convivo com pessoas de todos os grupos sociais, com pessoas de todos os gêneros, de todas as vertentes políticas, crianças e adolescentes com deficiência, e a importância é justamente saber como trabalhar com essa diversidade. É como eu me dedicar na minha profissão de educadora para esses grupos diversos. A educação durante séculos tem sido muito homogênea. Aos poucos eu venho percebendo o quanto é importante algumas temáticas, alguns assuntos, algumas abordagens, elas serem direcionadas para alguns públicos que antes tinham sido negligenciados pelo poder público, por exemplo. O Diversifica, ele tem desafios ainda marcantes. Nós hoje temos uma participação efetiva na construção de políticas públicas da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Nós temos participado de reuniões com o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação dos Estados brasileiros. Temos participado de reuniões com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Brasil. Nós temos tido uma participação em debates
com diversos atores sociais. Nós construímos, por exemplo, com a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Univerão. Dessa cidade, o canto dessa cidade, a cor dessa cidade, e o canto dessa cidade é meu. Quando a gente traz a Universidade de Verão, nós estamos fazendo essa revisita. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa conversa com as universidades. Nós estamos trazendo para uma cidade que tem todo um encantamento de praias, de sol, de calor, e mostrando, como dizia já naquela música, a gente não quer só comida, a gente não quer só calor e praia, a gente quer trocar conhecimento, a gente pode trocar pensamentos, ideias, nós podemos pensar juntos, nós podemos utilizar desses 130 cursos que estão acontecendo aqui e podemos fazer com que a gente possa fazer com que o papel da universidade, que pode acontecer dentro dela e fora dela, possa ser muito melhor aproveitado. Quantas ideias não podem surgir a partir desta Univerão? Todos os eventos que fizemos sempre transmitimos ao vivo. Então, a audiência de um auditório de 200 pessoas, às vezes a gente tem 700, 800 pessoas assistindo online os eventos. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outro galo que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se incorporando em tela entre todos, se erguendo em tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no toldo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã. Todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz, balão. João Cabral de Melo Neto. Eu não tenho dúvidas de que nós precisamos encontrar multiformas de chegar na comunidade como um todo. Porque é fundamental que a gente tenha diferentes programas com intencionalidade educacional em diversas formas. Né? Então, por exemplo, você tem um programa como Polêmicas, que parte da matriz do nosso querido Nelson Preto na UFBA, mas que ganha uma dinâmica outra na Univerão, com tempo menor, gravado, exibido online, exibido presencialmente para pessoas, mas gravado também pensando na televisão, para ser um programa rápido, uma espécie de pílula de 20, 30 minutos, que a pessoa ouça sobre um tema, aprofunde, sinta vontade de avançar. Eu acho que é uma sacada impressionante. Eu acho que é raro a gente verificar como uma ação acadêmica se transforma rapidamente numa ação de massa. Concepção de mundo, concepção de saberes, concepção do pensar, concepção do viver em sociedade, não sem dizer que isso tudo, da mesma forma que é muito bacana, que possibilita a gente estar aqui ao vivo falando num auditório de um Instituto Federal, está sendo transmitido pela internet, depois vira uma série de televisão, e o licenciamento Creative Commons permite que cada um, nas escolas ou em qualquer lugar, possa remixar e trabalhar isso. Isso é muito bacana, mas não é só de coisa bacana que o mundo contemporâneo está vivendo. Eu tenho que ir fornecendo alternativas para que a cultura e a educação se aproximem de forma qualitativa e a gente possa,
aí enquanto membro da sociedade, escolher coisas. Eu preciso dar alternativas positivas, né? Testar coisas para que o processo de formação cultural e, por isso, educacional, ocorra ao longo da vida e em todas as dimensões dessa vida. Falar em inclusão na universidade não é falar em acesso. O acesso ele foi proporcionado nos últimos anos, né? Ele está aí posto. Mas não é só isso, não é só acessar a universidade, é permanecer na universidade. E essa permanência na universidade, ela depende do auxílio material, da residência universitária, do restaurante universitário, da bolsa permanência naquela universidade, mas também precisa de mudanças e práticas pedagógicas para que o saber daquelas pessoas seja valorizado naquele ambiente. Não uma universidade que esteja ali para desconstruir as fontes de saber que aquelas pessoas tiveram até aquele momento, mas que aquele saber, o saber tradicional que aquelas pessoas trazem, tenha capacidade de haver diálogos epistêmicos aí dentro dessa universidade. Então, a mudança na estrutura curricular da universidade também é fundamental para que se promova esse processo, que se promova a permanência. O Diversifica, o observatório, né, ele tem essa importância para essa universidade, para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e para o Centro de Ciências da Saúde também. Então, o observatório ele foi um espaço fomentador dessa discussão, né, se alinha com esses princípios orientadores dessa universidade. Eu acho que o observatório, ele embora sejam temas próprios e orientadores da política no âmbito dessa universidade, ele vem com um escopo muito maior, né, para preencher uma lacuna que está posta aí sobre a produção e discussão, reflexão sobre esses dados da inclusão e da diversidade da educação brasileira. Então ele tem uma importância fundamental para a universidade como a UFRB e vem na direção de contribuir, né, no preenchimento dessas lacunas no contexto brasileiro mesmo. Então a gente tem discussões hoje aqui nesse centro, a partir do Diversifica, nós ampliamos a oferta de vagas na pós-graduação com esse tema. Então, hoje nós temos uma especialização com essa temática aberta para as necessidades dos educadores dessa região aqui do Recôncavo. Nós temos disciplinas construídas com essa temática também, uma produção docente e discente com essa temática. Trabalhamos de forma sistemática, né, com esse tema da diversidade e da inclusão. Embora nós tenhamos a inclusão e a diversidade como princípios orientadores, nós temos poucos produção de estudos, por exemplo, que nos auxiliem na tomada de decisão sobre políticas. E essa discussão, o Diversifica aqui, ela fomentou essa discussão, ela trouxe para o primeiro plano, né, das discussões no âmbito desse centro, dessa universidade, esse tema, o que nos ajuda muito a pensar pedagogicamente, a pensar nossos currículos, a pensar a nossa formação, a partir também desse olhar, não um olhar genérico sobre um discurso genérico sobre inclusão e sobre diversidade, mas é pensar mesmo o que é que se tem, quais são os desafios, inclusive com dados estatísticos, né, com dados qualitativos sobre esses temas. Nessa perspectiva, eu tenho clareza que os profissionais de saúde formados no Centro de Ciências da Saúde da UFRB têm uma compreensão e um olhar para o local, para o perfil da população, muito mais do que outras instituições que a gente vê por aí. Então, eu acho que a gente tem um observatório potente, respondendo de forma muito efetiva a essa dimensão, que não é uma dimensão da Bahia nem do Brasil, é uma dimensão do mundo. Hoje o mundo tem esse desafio de educar para a tolerância e para a diversidade. A gente verifica o quanto que isso é importante na Europa, nos Estados Unidos, mas também na África, na Oceania, na Ásia, né? Nós nunca tivemos migrações tão intensas, né, por vários motivos econômicos, culturais, sociais, religiosos. Então, o mundo está virando esse grande caldeirão cultural e, então,
A escola tem que dar resposta a isso. A escola não pode ficar alheia a isso, né? Então, a temática do Diversifica é uma temática estratégica para civilização, para as civilizações de todo mundo. De algum modo, as diversas culturas em todo o mundo terão que enfrentar a questão da educação e diversidade, né? Por isso a gente realiza diversos estudos, diversas propostas de políticas públicas, a gente realiza eventos, a gente tem premiações, a gente constrói uma rede trazendo pesquisadores de várias partes do Brasil e do mundo para dialogar com a gente. Nós temos a Comenda Milton Santos, coisa que nos orgulha muito, na medida em que nós tivemos o aval da família de Milton Santos. Nós tivemos uma comenda, né, que é representada por uma obra de Bel Borba, né, que é algo maravilhoso. A minha fonte é realmente, sim, é retórica, é realmente a vida, é nas pessoas. Eu passei minha vida inteira prestando atenção nas pessoas. Eu aprendi muita coisa tentando entender gente. Talvez eu tenha pecado por ser muito literal. Eu fiz uma representação muito literal, entendeu? Mas porque quando você coloca diluída sobre o planeta, que para mim é o ícone da geografia humana, social, geológica, não interessa, mas quando você coloca, você funde. Essa é a sensação que eu tenho. Ainda eu como posso dizer, quase que como um leigo no assunto, é como eu sinto ele, é como eu senti ele. Ele se diluindo em cima do oceano, que é o globo, que para mim é o ícone do universo que ele escolheu para atuar a favor do homem. Os objetivos do observatório é premiar pessoas que têm uma história na educação, né? Então, trazer à tona, né, esse processo. E uma das pessoas premiadas foi a mãe Nilza. A mãe Nilza, junto com seus filhos, tem um trabalho muito bonito naquela comunidade, né, enaltecendo a cultura negra, enaltecendo os direitos humanos, né, tem todo um trabalho social colocado, baseado em economia solidária, né. Fundou também uma associação que leva o mesmo nome do terreiro, que tem feito um trabalho espetacular. As portas do terreiro Ilhaxé Pandodé estão abertas para pessoas do bem, para pessoas que queiram entrar, queiram ouvir palavra de conforto, queiram ter cuidados. E isso independe de religião. Nossa religião maior é o amor a Deus, é estarmos juntos, porque todos somos irmãos. E nisso eu acredito. E eu queria saudar a iniciativa do Diversifica, né, do grupo de pesquisadores do Observatório Diversifica, na iniciativa de oferecer essa comenda a pessoas que se destacam no campo da educação. Acho interessante, inclusive, Luciana, compreendi que, nesse momento, o conjunto das pessoas que estão aqui sendo homenageadas não necessariamente são apenas as pessoas do mérito acadêmico, como nós conhecemos na universidade. São pessoas que verdadeiramente se destacam na relação educativa, têm um compromisso em transformar, em contribuir, reconhecer o outro. É com muita honra, com muita satisfação que entrego ao professor José Jorge Carvalho a comenda Milton Santos, pelos trabalhos que ele realiza, do ponto de vista do mérito acadêmico que ele tem, mas pela ação que ele realiza cotidianamente, pelo enfrentamento que ele tem cotidianamente, no sentido de garantir as ações afirmativas na universidade. Estou realmente muito emocionada de lhe entregar a comenda. Eu acho que cada um de nós é chamado, em algum momento, a contribuir para uma causa coletiva por razões, muitas vezes, existenciais, pela qual não tínhamos sequer pensado nelas. Eu acho que todas essas
participações que a gente faz é consequência muito mais de ter respondido a uma demanda que já nos vinha, que não era nossa, apenas ecoou dentro de nós e, por consciência, não temos outra alternativa que não lutar por elas. E esse é o meu caso, não há nada de especial, me parece, e isso aqui é uma consequência de um trabalho de muitíssimas pessoas, remonta a muito tempo atrás, na Universidade de Brasília. Isso é de todos, então, que participam desse sonho por um Brasil finalmente sem racismo, sem exclusões, sem desigualdades. Muitíssimo obrigado. Nós, seres humanos, somos linguagem, somos cultura, somos símbolo. Como disse, escreveu o nosso querido Milton Santos, a vida, né? O mundo não é formado apenas pelo que existe, mas pelo que efetivamente pode vir a existir nos nossos projetos. E o Diversifica, ao ter uma comenda como essa, ele valoriza a subjetividade do mundo. Eu recebo essa comenda de Milton Santos com uma grande carga de emoção e de afetividade, porque eu fui colega do professor Milton Santos na Universidade de São Paulo, não apenas colegas, fomos amigos, confidentes. Eu entrei na Universidade de São Paulo em 1980, fui o primeiro professor negro a entrar naquela grande faculdade, desde que a USP foi criada. O consenso que gerou a Constituição de 88 é o mesmo consenso que gera o espaço para que a gente tenha avanços na política de educação para a diversidade e inclusão, né? E isso acho que é possível perceber nas leis, nos gestos de diversos gestores, em diversas instâncias de diferentes partidos. Então, eu acho que é crucial relacionar isso com a democracia. Eu diria que o Diversifica está em boas mãos, porque tem que vivenciar a todo momento essa diversidade que ele estuda. Chegamos aos 3 anos, né, bastante novinhos, mas chegamos aos 3 anos com uma produção interessante e a perspectiva de continuidade, que a gente continue, que a gente continue aí nessa resistência de atuar e de olhar sempre para os nossos grupos, os nossos eixos estruturantes do observatório, que é educação indígena, educação quilombola, relações étnico-raciais, gêneros e sexualidades, e aí a educação ambiental, a educação do campo. Esses temas aí estruturam a nossa ação. Manda chamar os índios, manda chamar os negros, manda chamar os brancos, manda chamar meu povo para o rei Brasil renascer, renascer de novo, para o rei Brasil renascer, renascer de novo.